Começando mais um vídeo no canal, mais uma leitura de tarô para você, e o tema da vez é como ele ou ela está hoje, a cabeça e o coração. Então vamos alcançar o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente, certo? Respostas importantes do tarô. Você começa pela sua intuição escolhendo a pedrinha sodalita ou ágata natural. Sente qual é a que te convida para que você possa ganhar as suas melhores cartas, ok? Eu já te convido a se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like, começar a participar fortalecendo a nossa egrégora. Eu sou o Leandro, o seu tarólogo. É sempre um prazer te receber por aqui na leitura de hoje abençoada, ali com a imagem de São Jorge representando Ogum para nós, a força de Ogum que nos abre os caminhos, que nos protege, nos defende, nos entrega as armas para lutar. Então deixa a sua saudação, Saravá Ogum, Ogunhê meu pai, que Ogum possa abrir os caminhos de todos os presentes. E bora pro tarô. Então vai ficar na mesa primeiro a sodalita, ágata natural, daqui a pouquinho para você. Como a gente vai pegar a energia mental e emocional, certo? Como a pessoa está hoje, cabeça e coração, não são cartas que eu vou separar para uma coisa e para outra. Eu simplesmente vou abrir o tarô e ele vai nos informar pensamentos e sentimentos presentes. Eu gosto sempre assim, tudo mais natural. Então, bora! Deixa comigo, só mentaliza 9 de paus. Carta abençoada abrindo aí a sua leitura. 9 de paus, rei de espadas e 4 de espadas. Interessante o que o tarô já começa proporcionando aqui para nós, porque, gente, vem um sentimento muito importante de uma informação espiritual, sabe? De uma ligação espiritual que essa pessoa percebe com você, e isso leva a repensar algumas coisas, aquilo que tem sido uma postura de enfrentamento, certo? De querer ter razão, de ficar batendo de frente e de às vezes ser ríspido. A gente vê essa postura sendo repensada, mudando do que pode ser a energia do rei para o 4 de espadas, que vem dar uma trégua, que é esse rei baixando a espada aqui, tá? Então assim, recolhendo um pouco as armas, dá um tempo nessa espadinha aí, senhor rei de espadas, vamos conversar, vamos dar uma trégua, vamos negociar, é por aí. Então vem esse sentimento da pessoa reconhecer que talvez tem buscado muito de um enfrentamento e querer ter razão o tempo todo e brigar por qualquer coisa e dar patada de graça, sabe? Você gosta de alguém aí que é um distribuidor de patadas? Patadas de distribuição limitada, né? Então, esse rei de espadas muitas vezes faz isso, né? É aquele que você chega lá, bom dia por quê? E aí, como é que você tá? Como é que eu tô, por quê? Tá perguntando por quê. O rei de espadas às vezes vem nessa, né? Dependendo do humor que ele tá ali. Então, muito provavelmente essa carta vem mostrar a maneira como a pessoa tem te tratado, seja por esse caminho ou seja pelo caminho da frieza também, certo? Com a energia mentalista presente nesse arcano menor do tarô. Aquela demonstração de afeto que você espere não acontece, porque o rei de espadas, o que está ali, é aquela pedra, né? Você fala, a pessoa é o que? É uma pedra, não tem nada lá dentro, não tem sentimento. O rei de espadas muitas vezes passa essa impressão. Pois é, então essa carta está aqui junto com o 4, mostrando alguém que está nessa percepção agora, com esse sentimento de que tem levado tudo muito a ferro e fogo, ou exagerado, ou dando patada, né? Ou sendo frio. E aí vem esse 9 de espaus, que é a mão de Deus, que é a energia da espiritualidade, convidando a pessoa a repensar algumas coisas, a rever aquilo que se sente para se conduzir de uma maneira diferente. Então, o que nós temos aqui nessas cartas é um coraçãozinho que pode amolecer um pouco, deixar de ser um pouquinho de pedra, né? Um pouquinho menos pedra, um pouquinho mais humano, sabe? Então a gente tem o tarô abrindo com essa energia aí, mostrando o que está lá nas considerações, no que a pessoa tem pensado, como está se sentindo. Por isso que eu falei que eu não gosto de separar cartas para a gente ver o que é pensamento, o que é sentimento, o que é cabeça, o que é coração, porque tudo está falando da pessoa, certo? Então a gente vai abrindo o tarô e com naturalidade alcançando respostas. Agora, está vindo para você o enforcado, os enamorados,
E o diabo, o capetão, veio na mesa. Olha que curioso, uma linha só de arcanos menores, a próxima linha só com arcanos maiores. Pois bem, então o que nós temos aqui, gente? Qual é o sentimento que essas cartas refletem para nós? Um sentimento de que as coisas andam estagnadas, de que a vida não está funcionando, porque aqui nós temos nos enamorados e no diabo a pessoa que está com o sentimento de que não está com muita personalidade para viver, não está vivendo corretamente as escolhas que vêm do coração. E isso é que está travando os caminhos. Essas cartas mostram, portanto, a pessoa que gosta de você, mas que muitas vezes luta contra a própria natureza, fica relutando numa entrega emocional, até porque pode ter a característica do rei de espadas, de querer ser dono da situação, dono de si, de ficar no controle. E o que acontece com o rei de espadas se ele parte para uma entrega emocional? Ele sabe que ele corre o risco de perder o controle da situação. Tá? Então, aqui vem uma grande informação para você, que é a seguinte: muitas vezes quando a pessoa parece seca ou fica lá dando patada, muito disso é uma casca, é um mecanismo de defesa que a pessoa desenvolveu para se proteger daquilo que pode ser consequência de uma entrega emocional, certo? Essas cartas já vêm nos falar, inclusive, muito provavelmente de alguém que carrega traumas, então desenvolveu essa forma de viver, de lidar com as pessoas, porque é sempre aquela necessidade de se proteger de quem já deu mal, de quem já se deu mal, né? Para quem já deu ruim a coisa no passado. Mas qual é o sentimento? É o de que não agir com a personalidade necessária, não viver aquilo que vem do coração, e essas informações estão no diabo e nos enamorados. Quando a gente cria correntes no diabo, quando a gente se demora nas nossas escolhas, criando dilemas para a vida, porque não estamos ouvindo aquilo que vem do coração, onde nós caímos? Aqui, ó, na cordinha do enforcado que ficou lá, que caiu na armadilha, né, da floresta, sabe? Quando a pessoa está lá caminhando na floresta e pisa na cordinha, e aí vai lá e fica ali, e aí aparece né, o povo da floresta lá, e aí, né, cria aquela situação, te peguei. Então, é o ser de luz que cai aqui nessa posição. E aqui vem o quê? A ideia da estagnação, de a vida não estar fluindo como deveria, tem um sofrimento aqui, sabe? Então a gente percebe muito de uma energia sofrida por relutância, pelo fato de a pessoa criar correntes, criar dilemas, não fluir na energia que a vida aponta para ser vivida. Por quê? É muito dessa resistência do rei de espadas, da pessoa que está sempre numa necessidade de se defender, de se proteger. Ou seja, é um comportamento defensivo, que muito provavelmente você experimenta lidando com este alguém. E qual é a grande informação que está aqui? É o reconhecimento dessas condições todas que o tarot está apresentando na energia emocional, no sentimento, no que vai lá no coraçãozito, né? E nós vemos o quê? A pessoa baixando as armas. É o rei de espadas ali para o 4, né? Então é quem está pronto ali para uma treta, baixando essa espada e dando uma suavizada ali, ok? Ó, tá aí, tá na cara para você. O que essas cartas apontam como sequência dentro da sua leitura? A pessoa que sai de um comportamento defensivo, ok? E o que está proporcionando isso? A espiritualidade. É o 9 de paus que representa o olhar da divindade aqui, a mão de Deus. Ou seja, para que exista essa energia, o que o tarot está nos comunicando? Que há um sentido, que há um propósito, né? Ou seja, que não é em vão o sentimento que você experimenta, que não é uma coisa sem reciprocidade, um sentimento que você inventou, tá? O tarot está mostrando se existe a participação aqui espiritual como proteção e como meio de insights para que a pessoa perceba o que está acontecendo e reconheça, né, aqui a sua própria postura para sair de uma defensiva e assim poder lidar melhor com você. Se vem essa informação gerada pela espiritualidade, é porque existe, né, um sentido. De alguma maneira é positivo aí para vocês uma situação de convivência, um envolvimento emocional, tá? Então tá rolando essa captação da pessoa sacar a informação que vem da espiritualidade para rever
a conduta, o comportamento. E você deve saber que não é a pessoa que está leve na vida, não. Ninguém está leve com essa energia aqui do enforcado, tá? É o sentimento realmente de que a vida não está encontrando caminhos para fluir, exatamente por essas condições informadas no diabo e nos enamorados, né? Quando a gente acaba criando as nossas próprias prisões, certo? Não fluímos, por quê? São os dilemas criados em decorrência da desconexão com aquilo que vem do coração, com o que o sentimento aponta para viver, a pessoa relutante, tá? E aí, tá legal assim? Já vimos que não, porque o enforcado mostra alguém que não está bem, e aí nós temos o 5 de espadas, que é o sentimento de quem está no prejuízo, é a pessoa que sabe que está perdendo na vida, que não está ganhando agindo assim, não está ganhando sendo frio com você, não está ganhando dando patada, certo? Então, a gente vê que na verdade isso é uma relutância por um mecanismo de defesa que a pessoa criou por traumas do passado, e aí vai agindo assim no automático. Por isso é que a leitura começou com o 9 de paus, com a força espiritual, que é quem vem quebrar esse automatismo. E aí dando a oportunidade que muitas vezes a pessoa precisa ter para perceber como está agindo, perceber como está vivendo, o que está aproveitando ou o que está estragando, né? Então vem essa energia de, poxa, estou estragando aqui um caminho que eu posso trilhar, né? Tô com a sensação de que eu estou perdendo aqui, olha, o 5 de espadas é isso. É a carta que vem mostrar aqui o que está lá no sentimento. E aí vem um desejo, então, de poder reaproximar. O 3 de copas agora mostra a pessoa que gosta de você. Então, quer dizer, não é indiferente, por mais que às vezes pareça ser lá no rei de espadas, como eu te falei, certo? Ou a pessoa que dá patada, que quer ter razão, que tudo enfrenta, né? Ou simplesmente a pessoa que se fecha e que não se importa. Todos esses comportamentos podem estar lá no rei de espadas. Isso significa a pessoa ser indiferente a você? Não. 3 de copas, tem sentimento e essa carta aponta para o desejo de reconciliar, de sair desse prejuízo. Olha a virada energética aqui no tarô. O sentimento de quem está perdendo, de quem está no fracasso aqui, tá? É o prejuízo do 5 de espadas. O que eu quero é poder encontrar motivos para fluir mais da energia emocional, comemorar, né? Ter motivos para celebrar. Isso vai combinar com a gente se propor a viver o que a energia emocional aponta. Então, esse 3 de copas fala da pessoa que gosta de você, que não é indiferente, e aí ainda fala de um desejo de reaproximação, tá? Muito pertinente essa carta na sua leitura agora, porque ela veio aqui embaixo dos enamorados, que são as encruzilhadas da vida, né? Aqui, onde vem os dilemas, e agora vou para lá, vou para cá, é onde a pessoa muitas vezes trava. E trava por quê? Por desconexão emocional. Por quê? Quem tá pronto para se ouvir sabe o que fazer, sabe para onde ir, sabe o que viver, sabe do que desapegar. Quando a pessoa trava aqui, é porque ela está fora do próprio sentimento e aí fica meio à mercê da vida, por isso é que a coisa enrosca no enforcado. Por quê? As prisões estão criadas ali, né? E esse 3 de copas eu digo que é positivo porque traz energia emocional que ajuda a pessoa a sair dos próprios dilemas que cria para si. Afinal, são as correntes do diabo que nós mesmos nos colocamos, tá? Então, essa vibração do 3 de copas ajuda muito a pessoa a quebrar as correntes, a superar os próprios dilemas e assim conseguir fluir na vida, alcançando a vibração aqui do que seria o próximo arcano. Os enamorados é o 6. Quando a gente vence os dilemas, as encruzilhadas que nós criamos aqui para nós mesmos, devido às prisões nas quais caímos, então a gente consegue ter uma energia vitoriosa e direcionada do arcano 7, que é o carro, que seria o próximo daqui, tá? Então, gente, esse 3 vem trabalhar muito bem aqui a parte emocional da pessoa, que no fundo, deseja mesmo estar com você. Olha aí, ó, o Sol, que é uma carta muito autoexplicativa, né? Aqui é quem quer poder estar com você, olha. Nós temos em quase todos os baralhos de tarô, né, um casal que está ali, recebendo essa energia positiva da vida, mostrando
que para a gente ser feliz, né, o ser humano não foi feito para viver sozinho. Ele tem o que compartilhar. Ele sempre tem o que aprender, sempre tem o que ensinar, sempre tem uma troca que vale a pena com alguém. E esse é o caminho para a gente ter sucesso no âmbito pessoal, para que a gente encontre a felicidade, tá? Então, no fundo, é a pessoa que quer essa energia com você. Tá lá no sentimento, tá? A gente viu muito aqui das dificuldades, né? De como a pessoa se sente. E qual é a grande mensagem para você no fechamento dessa leitura? A energia espiritual que bate, ajudando a pessoa a perceber que anda num comportamento defensivo com você de bobeira. Não precisava estar assim. Isso tudo está gerando aqui a clareza, né, de que a vida não está fluindo, de que está aqui no prejuízo a situação e tem um sentimento para fluir, então a gente tem que mudar essa postura para viver o que dá para viver. Esse é o sentimento, é assim que a pessoa está pensando, tá? Ou seja, tudo isso favorece aí muito, né? Então, que São Jorge, aqui na mesa, simbolizando para nós a energia de Ogum, possa efetivamente abrir os caminhos entre vocês, né? Que assim seja a nossa bênção do tarô. Curtiu? Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, segue com a gente no canal, participando, sempre tem ajuda para você, tá? Mais informações sobre o meu trabalho, se você quiser conhecer, tá? Instagram, outras possibilidades na descrição do vídeo. Agora a gente troca a sodalita pela ágata natural. Então tá aí o tarô na mesa para você. E eu só vou molhar o bico aqui, momento água, pra gente seguir nessa emoção. Então, bora. Agora é com você na ágata natural. Saravá Ogum, Ogunhê meu pai, abrindo os caminhos de todos aqui. Como ele ou ela está, la cabecita e el coraçãozito, hein? Então, vamos nessa. 6 de paus, 9 de copas e 3 de ouros. O que nós temos aqui, gente? Uma energia muito forte de aceitação. E o que essa aceitação representa? É a pessoa reconhecer onde pode errar, onde pode estar desperdiçando oportunidades, reconhecer que gosta, que existe um sentimento, né? E parar de fazer de conta que não. 9 de copas aponta para energia emocional, para a ligação emocional que essa pessoa tem com você, mas provavelmente ignorava esse fato. E aí ficava num conflito interno muito grande, gerando o quê? Dificuldades para a vida, carência. Então, o 6 de paus é a vitória quando a gente se aceita, quando a gente aceita as circunstâncias, quando aceitamos quem somos, quando aceitamos o que sentimos. Então, a gente tem aqui, muito provavelmente, você tendo se envolvido com uma pessoa que até se propôs com você, mas eu vou te contar uma coisa. A princípio, a intenção era ir só até a página 2 com você. E aí o que aconteceu? Começou a experimentar coisas a mais, né? E aí não era o propósito se envolver. Então o que a pessoa fez? Começou a fingir que não sentia o que estava sentindo. Começou a fechar os olhos para o próprio sentimento. Isso gerou um conflito. Então aí travou muito da energia com você. Essa informação é crucial para que você entenda, né? Quando você se envolveu com este alguém, então a intenção não era de criar uma relação, de levar a sério, de se comprometer, era de viver, mas sem pensar no depois, tá? Era essa a intenção, ou seja, como eu falei, era só levar até a página 2 e não ficar dando a sequência no livro e muita história, né? Então, o que acontece com pessoas assim, que chegam nesse tipo de pensamento para lidar com alguém, e aí começam a perceber que estão se envolvendo além do que pretendiam? As pessoas se fecham, se trancam e começam a ignorar os próprios sentimentos. Isso estava acontecendo, o 7 de ouros é o que vem mostrar para nós esse tipo de condição, junto com o 6, que fala agora sobre alguém que aceita. O primeiro passo é aceitar o que a vida está mostrando e que não adianta a gente ficar tentando
exercer um controle total sobre o próprio caminho, porque não será assim. A gente até pode fazer um plano para viver, mas a vida tem os seus próprios caminhos na maioria das vezes e vai sinalizar, e é importante que a gente esteja pronto para enxergar isso. Não era a pessoa pronta. Então, relutou muito aqui com as coisas, tá? Mas agora a gente percebe o tarô mostrando alguém que reconhece, que tem um sentimento, que aceita esse sentimento e reconhece que tem as próprias carências, sim. Por mais que não seja muito fácil para essa pessoa reconhecer isso. Porque o 6 de paus também fala de uma pessoa vaidosa, ok? Orgulhosa. Então, para a pessoa vaidosa, orgulhosa, reconhecer que tem um lado carente é difícil, principalmente demonstrar isso. Que eu senti falta? Não, aqui eu sou mais eu. Sabe aquela coisa da pessoa que gosta de pensar que se garante na vida? É o caso, tá? Mas a gente percebe aqui também a aceitação, reconhecer aquilo que sente, reconhecer esse lado mais frágil. Isso está no sentimento, então. E é claro que isso abre portas, tá? Vamos ver a sequência do tarô aqui com você. Qual é o sentimento? É o de poder criar mais situações ao seu lado. É uma energia mais pronta agora para aquilo que é construtivo. A pessoa saindo daquela condição que foi a inicial com você de ir só até a página 2 e se propondo mais. Então a gente vê o coraçãozito aqui do ser de luz levantando, né, uma energia que é a da pessoa que se permite um pouco mais, sabe? Então não vai ficar brigando contra o caminho que se apresentou. Essa carta é muito interessante na sua leitura, mostrando o sentimento, que é o de uma construção, que é o de se permitir a viver uma relação, porque isso traz uma riqueza para a vida. Então, existe aqui uma clareza mental para essa pessoa agora de que desviar a energia de você é dar as costas para aquilo que a vida está mostrando como um caminho próspero e que pode trazer coisas boas, sabe? Então tem isso aí muito claro. E aí, essa vontade, principalmente a partir daquilo que se aceita, daquilo que se reconhece em si mesmo, gera aqui um desejo de viver. E é o ímpeto do cavaleiro de espadas, de quem não recua mais diante de uma situação. Pode ter andado aí recuando, dando uns pés atrás, dando umas desculpinhas, né? Por quê? Porque não aceitava certas coisas, tá? Não das suas atitudes, mas do próprio lado emocional. Então era uma briga interna aqui, né, da pessoa, onde o tarô começou com esses 6 de paus, que é quem consegue vencer os próprios conflitos, as próprias energias de disputa interna, né, de quando a gente acha que vai controlar a vida num caminho e a vida mostra outro e a gente fica ali naquela briga. Não era assim, não era exatamente assim que eu queria. Então a pessoa se demora nessa situação até perceber como pode viver melhor. Então tem uma aceitação, é a pessoa que se permite mais e que está mais pronta para viver. A energia desse cavaleiro de espadas vem mostrar uma pessoa mais pronta para viver e que provavelmente não mais ficará dando desculpinhas para o seu lado, se ensaboando, escapando por aqui, por ali, por qualquer brecha, sabe? Agora é mais olho no olho a coisa aqui. O Cavaleiro de Espadas traz essa energia. Porque existe uma consciência dos fatos, o 6 de espadas, uma clareza realmente mental muito importante, como eu já havia te falado, que está nessa carta. Da pessoa agora parando de fazer curva na vida, agindo com mais retidão. O 6 de espadas proporciona isso, um estado maior de consciência da pessoa que sabe agora que agir assim é ser justo com você e é ser justo consigo mesmo, tá? Porque tem uma energia ali, então para que eu vou ficar sabotando? Para que eu vou ficar virando as costas, né? Para que eu vou ficar aqui gastando energia para manter o meu plano, que era o de não se envolver, de não me envolver? A vida mostrou, então a gente tem que sacar as coisas. Tá vindo aí essa sacada, né? Do que tem sido desperdiçado, de quem consegue reconhecer um pouco mais do seu lado humano e de como é importante a gente estar com alguém. Princesa de Copas traz uma grande abertura emocional com você. Aqui é a carta que fala daquilo que a pessoa começa a sonhar, a idealizar para viver.
é onde abre a energia emocional, tá? Para experimentar. Princesa de Copas traz um lado romântico, né? Que a pessoa traz. Aí você pensa assim, que aquele lá, romântico, aquele Shrek, até o Shrek é romântico, né? Se você se lembra, ele vai lá entregar uma florzinha lá pra Fiona e tal. Então, até um ogro tem o seu lado romântico, sim, né? Então, aqui a Princesa de Copas fala da pessoa que se permite a essa energia. E não fica naquela besteira de que eu me apaixonar, eu não sei o que, né? Sabe? Então, assim, principalmente no homem, né? Pode ter muito dessa energia de que não vou me apaixonar, imagina. Meu negócio é comigo mesmo e eu me garanto e tal. Até perceber que não, né? Me garanto, só que não. Então, existe muito dessa energia rolando aqui. De clareza mesmo, de percepção, tá? E aí nós temos o 8 de espadas, gente, que é a angústia que bate, ou seja, se vê essa carta na mesa e a gente está aqui para falar da cabeça e do coração, portanto, como a pessoa pensa ou como se sente, né? Veio angústia, isso significa o quê? A pessoa que está bem emocionalmente, né? Nessa briga consigo mesmo, numa relutância para viver um caminho que se apresentou com você, só porque não era o propósito inicial. Então tem aqui uma necessidade de ressignificar as coisas, né? A partir da percepção de um caminho que se abriu. E aí, o fato de não estar bem com você gera aqui uma angústia. Então, é a pessoa que não está bem emocionalmente. E aí o tarot fecha com 2 de espadas, que traz a observação, ou seja, é a pessoa atenta a esse sentimento. Sabe que está se sentindo assim e por que está se sentindo assim. Certo? Por quê? Ficou numa briga consigo mesmo lá, para não apontando na direção que a vida mostrou, viver um sentimento. Agora com a aceitação fica mais fácil. Então abre também, né, a possibilidade de a pessoa compreender que criou certas dificuldades aí para si que não precisaria ter criado, tá? Tem arrependimento aqui nessas cartas? Tem, porque se veio o 6 de espadas mostrando aqui um comportamento agora de mais retidão, da pessoa viver numa linha mais reta e parar de fazer curva, é a pessoa que sabe que teve atitudes aqui que foram injustas, então. Tanto com você quanto consigo mesmo. Esse é o grande ponto, onde a pessoa percebe que além de te ferir, seja com palavras, seja com atitudes, se feriu também, agiu contra os próprios princípios, contra a própria natureza. Então por isso tem uma angústia envolvida aqui. E tem a percepção, tem a pessoa que está de olhos abertos, tem a energia observadora desse 2 de espadas, para que a pessoa entenda que está assim e que não é por aí. Então o que tem que fazer? Abrir realmente o sentimento, dar vazão a essa energia, aceitar um caminho que a vida mostrou e, poxa, será que não é por aí mesmo? Será que não dá para ser feliz e eu estou complicando as coisas? Sabe? Então eu acho que está na hora de viver essa situação. E é exatamente isso que o tarot está pontuando para você, tá? Deixa eu colocar aqui, tá, algumas cartitas a mais para você, que foram o As de Paus e o Rei de Copas. Então, muito interessante isso, porque, gente, o As de Paus, vou até botar mais uma. O As de Paus é quem tira... Opa! E não foi à toa não, hein? A minha intenção de ir mais uma carta para você, de mais uma, porque mais uma é sempre bom, né? Então, vamos lá. O As de Paus é atitude, olha, é iniciativa, é tirar da teoria para colocar em prática, é a vontade de viver. Paus é o elemento fogo, então essa carta representa também desejo, junto com o Rei de Copas, que é o sentimento, é a pessoa justa no emocional. O Rei de Copas tem o domínio das emoções, é a pessoa confiável, tá? É o bom coração aqui. Então nós não temos uma pessoa propensa a trair a sua confiança, não. Vem buscar com você. E esse desejo é motivado também por aquilo que se sente. Então, você pode descartar, por exemplo, aqui uma preocupação do tipo, será que a pessoa não vem só para usar o meu corpinho, só para dar uma... né?
só para uma festinha e depois vai embora. Ou de repente você pensa assim, já sei como é que é, isso já aconteceu antes, é o tipo de comportamento que o tarot está mostrando agora? Não. E o Cavaleiro de Ouros é quem vem atrás, olha, tá? Então assim, desistiu de você? Não. O Cavaleiro de Ouros é quem persevera e quem sabe aquilo que está querendo para direcionar a sua busca e não mais ficar com desculpinha, fugindo para cá ou para lá, como nós falamos lá no Cavaleiro de Espadas. Uma energia mais de olho no olho, de vamos lá, então beleza, agora eu sei o que representa isso e eu quero viver. É a energia que está aqui, certo? Então, a gente está nessa percepção de como a pessoa está. O que vem da parte sentimental, o que vem da parte da energia mental que a pessoa tem pensado, certo? Tudo isso está aqui mostrado pelo tarô. E com esses dois cavaleiros, nós vemos o quê? Quem reconhece a importância de viver o que está se apresentando e quem tem iniciativa aqui para demonstrar. Com os dois cavaleiros e com o as de paus também. Então, o tarô mostra a coisa que sai da teoria e passa para o campo da prática, sim, para manifestação. Ok? Então, essa é a leitura para você e que realmente você encontre manifestação na sua energia emocional com aquilo que você está buscando para viver, com aquilo que você pretende viver, se este for o caminho. Que Ogum possa, então, abrir os seus caminhos, se eles forem os caminhos corretos para você, e que assim seja. Que nenhuma energia contrária tenha força para te prejudicar nos seus propósitos, se eles forem justos e verdadeiros para você. Que assim seja. Curtiu? Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho para ter notificação, para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Precisa de mais informações sobre o meu trabalho? Descrição do vídeo, aí tem mais para você, ok? Gratidão pela presença, beijos, abraços e até a próxima.